Boa noite, Diniz. Jonathan, canal BTB Esportes. Além da sua avaliação da partida, você poderia explicar em detalhe, principalmente no segundo tempo, o improviso de um ponta, né, como volante, no caso do Nuno, e um atacante como meia, que foi o caso do GB. Qual foi o motivo, tendo o Cauã Barros ainda, após o gol de empate do Vasco, poderia buscar uma reação? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu vou responder pelo final. Faz a pergunta de novo, que eu não entendi. A avaliação do jogo e a avaliação dos jogadores improvisados, né? O Nuno como volante, o GB também como meia. Os Nuno, detalhes. mas você falou para... Entendi. Então, vou começar pela segunda, da questão da improvisação. Né? A questão da improvisação, o Nuno, ele jogou algumas partidas de ponta, mas o Nuno não tem característica de ponta. Como o Garré não tem característica de ponta. São jogadores que jogam muito mais por dentro do que pela ponta. Não são jogadores de velocidade, não são jogadores de drible, não são jogadores rápidos, são jogadores que têm uma boa condição técnica e têm um jogo de aproximação. Pelo menos assim que eu enxergo o Nuno, ele pode jogar de ponta, mas vindo jogar por dentro, como ele fez e tem feito comigo constantemente. Em algumas situações ele fica na ponta aberto. Mas ele joga, como ele jogou contra o Santos, de falso 9, jogando perto da bola. Então, eu não acho que foi uma improvisação. Eu acho que o Nuno ele pode jogar de 8, ele pode jogar de 10, ele pode jogar aberto, mas o jeito dele jogar não modifica. E a gente precisava ganhar o jogo, empatar e ganhar o jogo. Então, a gente empatou o jogo com essa mudança. O Nuno de 8 passou a render mais do que ele estava jogando no começo do jogo, mas ficou mais participativo. E o Cauã Barros é um jogador que joga mais de 5 do que de 8, depois ele entrou no lugar do Jair. Então, se a gente quer ganhar o jogo, a modificação ela tem total justificativa. Então, não é questão de ser uma improvisação. Talvez se ele não fizesse, se tivesse colocado o Cauã, a pergunta ia ser, mas você precisava empatar o jogo e virar, aí você bota um volante com característica defensiva para tentar. Provavelmente seria isso. Então, toda hora falando com vocês, eu não vou fugir das responsabilidades do jogo, muito pelo contrário. Fazendo a avaliação do jogo, eu vou fazer um recorte um pouco maior. Eu acho que em uma semana era um céu sem limite e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque, assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as duas partidas que a gente fez, que foram as duas piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. Se o time joga mal, como jogou hoje, e lá em Caxias, que a gente, em Caxias, muito mais pelo aspecto anímico, a gente correu menos, a gente lutou menos, a gente se dedicou menos, a gente estava menos concentrado e mereceu perder. E o Juventude teve tudo isso a mais que a gente. E hoje, de alguma forma, o Corinthians também teve mais, correu mais, taticamente foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Então a gente precisa, assim, a gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Porque a gente não tinha feito nenhuma partida, em São Januário não tinha nenhum jogo que a gente fez como a gente fez o de hoje. A gente não mereceu vencer o jogo. Contra o Grêmio nós merecemos vencer, contra o Vale merecemos vencer, contra o Bragantino merecemos vencer, e hoje a gente mereceu perder o jogo como a gente mereceu perder em Caxias. Diniz, boa noite, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Diniz, nos últimos 15 jogos, o Vasco só não tomou gols, né? Em 3, diante da equipe do Melgar em São Januário, CSA em Maceió e diante da equipe do Santos no Morumbi. O sistema defensivo do Vasco, eu acho que vem falhando muito. E nesses dois últimos jogos, a dificuldade de não ter o PH na lateral direita, isso atrapalhou muito o sistema defensivo? Boa noite. Não acho que foi porque o PH não jogou. Como você mesmo disse, a gente tomou gol nos outros jogos com o PH jogando. Então não foi isso. O sistema defensivo é o sistema defensivo. Jogar de que a gente joga com a linha mais alta, o sistema defensivo começa lá na frente, com os dois atacantes. Hoje o primeiro gol a gente falha 1, 2, 3 vezes para poder tomar o gol, o sistema todo. A gente não pressiona a bola, a gente não fecha o centro, a gente toma uma bola longa, aí vai cruzar, a gente não preenche a área. Então, um monte de falha. Não é uma falha assim. Falar assim, de repente, que o Hugo Moura está jogando de improvisado de zagueiro, que, na minha opinião, o Hugo Moura jogou bem todos os jogos. Se pegar uma avaliação dos zagueiros, condição geral, o que ele entrega na saída de jogo, o que ele entrega na marcação, ele não falha na marcação, entrega muita saída, tem bola longa, tem passe, tem condução.
Então, o Hugo Moura ali é um acerto. O sistema defensivo está falho, mas o Hugo Moura é um acerto. A gente falhou muitas coisas para tomar o primeiro e o segundo gol, e o terceiro também, que foi uma bola parada, que a gente sabia, a hora que a gente estava com o time mais alto, que o GB já tinha entrado, o VG já tinha entrado, e a gente não tinha sofrido com a bola parada, tomamos um gol quando a gente estava com o time mais alto em campo. Então, não é por conta do PH que a gente sofreu 2 gols em Caxias e 3 gols hoje. Diniz, boa noite. Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Você sempre falou que o objetivo maior é o desempenho e que os resultados são consequência de um bom desempenho. Até os jogos anteriores antes do Santos, você falou aqui, e era como um acordo, que o Vasco estava desempenhando bem e que os resultados não estavam refletindo esse desempenho. Você acabou de dizer que o jogo de hoje e o jogo anterior foram os 2 piores sob seu comando, ou seja, um desempenho bem abaixo. Com a situação do Vasco cada vez mais delicada no Campeonato Brasileiro, você pensa em, de alguma forma, abrir mão de alguma convicção, mudar alguma coisa em relação ao seu estilo de jogar, já que o desempenho não está mais vindo, e focar mais no resultado diante do aproveitamento em números ruins que você vem tendo? Obrigado. Então, isso é uma coisa assim, que a gente tem que... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no 0-0 do Santos. Para mim, isso não muda. Você está falando assim, eu vou estar desfocado do desempenho para poder ter resultado. Não tem conexão isso, não tem lógica nenhuma. A gente tem que desempenhar bem. O time jogou mal e perdeu. As duas coisas. Se o time tivesse tido desempenho, provavelmente teria vencido o jogo, teria empatado, tanto em Caxias como hoje. E não dá para a gente pegar um recorte de uma semana, em 7 dias, e achar que está tudo errado. Que não está tudo errado. Teve muito errado na quarta-feira e teve muito errado hoje. E eu sou o responsável máximo por essas duas coisas. Porque se o jogador está faltando, alguma coisa, o comando tem que dar conta disso. Mas não tem como falar assim para você, então, focar no resultado, é uma conversa meio que não tem lógica. Eu gostaria que vocês, assim, entendessem isso um pouco melhor. Como é que eu vou focar no resultado sem focar no desempenho? Então, assim, para eu ter resultado, eu vou jogar pior, aí eu vou ter resultado. Pô, a chance de eu ter piores resultados. A gente teve resultado ruim porque a gente jogou mal os 2 jogos. Então, o desempenho foi ruim e a gente nunca esteve próximo de ganhar. Se a gente tivesse, então, no fundo, a gente tem que voltar a desempenhar bem. Essa é a convicção. A gente tem que jogar bem e marcar bem. A gente não estava só jogando bem, a gente estava oferecendo pouco chute para o adversário, pouca chance clara. Nesses 2 jogos, contra o Juventude não teve muita chance, nem o Cruz também teve muita chance clara, mas de qualquer forma, eles tiveram mais do que a gente, jogaram melhor que a gente, tanto o Juventude quanto o Corinthians. Boa noite, Diniz, Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Vou te fazer uma pergunta como torcedor de arquibancada, que eu estava descendo ali, o pessoal vem falando. Você falou que não é para pegar o recorte do jogo contra o Santos, entendo, mas tenta entender também o lado do torcedor, que esse time vem sofrendo com essas situações, não é de hoje. Claro que não é culpa sua. Vasco todo ano brigando por sair dessa zona de confusão. Até agora há pouco, acho que o Juventude estava ganhando, estamos voltando. Empatou, menos mal. Mas acho que iguala, né? Estamos ali. O que fazer? Você falou que a responsabilidade também é sua. O que você pretende fazer para tirar o Vasco disso? Que é o que o torcedor quer saber hoje, com um jogo importante, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Não, e o torcedor está certo de tudo. Está certo de vaiar, está certo de me xingar, está certo de extravasar. Mano, do mesmo jeito que teve certo de extravasar positivamente contra o Santos, hoje a gente quer o quê? O time quer jogar assim, o quê? Quer aplauso da torcida? Jogar mal, perder o jogo. Contra o Bragantino a gente não foi vaiado. Perdemos 2-0. O time se entregou, o time foi, lutou, e a bola não entrava, e chuta, e cruza daqui, cruza de lá, e tenta. Hoje, o time foi digno de vaia. E tem que ser vaiado. O que fazer é trabalhar muito e voltar a fazer as coisas que a gente estava fazendo. Quer jogar bem, quer marcar bem, quer produzir chance de gol. Voltar a saber que o time tem que jogar de uma maneira muito coesa. Esse é o maior trunfo do Vasco. Em todas as fases do jogo, o time está próximo, não só próximo, de maneira perto, aí próximo junto em termos de pensamento, de conexão, para a gente poder fazer as coisas que a gente vinha fazendo e os resultados voltarem a acontecer. Boa noite, Diniz. Cauê Rodrigues, Colina 1927. Diniz, os outros anos que o Vasco estava brigando para não cair, o Vasco tinha um diferencial de vencer em São Januário. Nessa temporada, desde maio, certo que teve a paralisação para o Mundial de Clubes, mas desde a sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Vasco não vence. Queria que você desse um recado para o torcedor para incentivar a vir para São Januário, porque tá cada jogo que passa,
o clima fica mais pesado e o clube não vence. O diferencial do Vasco, como eu disse nos outros anos, foram as vitórias em São Januário. Para você, o que está faltando para o Vasco ganhar em casa? Obrigado. Não, são cenários diferentes. Antes assim, a gente não tinha muito como explicar quando jogava bem e produzia, mas de hoje faltou tudo que a gente precisa. Tem mais vontade, tem mais coragem, tem mais brio, tem mais disposição tática, voltar mais rápido para marcar, chegar mais gente na frente com mais soma de fazer gol. Hoje faltou muita coisa. Tanto hoje como o quarta, embora tenha sido fora de casa. Ao mesmo tempo, a gente colheu alguns resultados fora de casa, assim, mas aqui é o maior trunfo do Vasco, que é São Januário. E a torcida hoje deu um show que o time não correspondeu. A torcida fez algo que o time não correspondeu em nenhum momento àquilo que a torcida estava fazendo. E isso também é uma frustração para mim, porque a torcida, ela merece mesmo. Merece coisa melhor. Merece vencer e merece que o time jogue bem. Merece as duas coisas.